Olá você, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal Palavras de Fé. Uma alegria ter você com a gente. E hoje o tema é super importante. Nós vamos falar um pouco sobre a Reforma Protestante. E para isso, o nosso convidado especial é ele, Pastor Tiago. Como vai? Tudo bem? Graça Tudo e bem, paz. graça e paz. Prazer mais uma vez ter a sua companhia, a sua participação com a gente aqui. Nós ficamos muito felizes de poder participar novamente, né? Depois de Aham, um tempo, verdade, a gente pode participar de novo, ter um diálogo, uma conversa para falar a respeito do reino de Deus, para falar a verdade, respeito das verdades que nós temos convicção de que são verdade. realmente daquilo que Deus tem para nossa vida, né? Daquilo que Deus deixou para todos nós. A nossa igreja, Pastor Tiago, é uma igreja reformada. Qual que é a Sim. importância da reforma protestante para o cristianismo no geral? Não só para a nossa denominação. A nós voltarmos à essência daquilo que é o fundamento da palavra de Deus, o fundamento da doutrina relacionada a quem é Deus, quem é Jesus Cristo, Uhum, quem nós somos, de fato, de olhar para o nosso coração, entender quem nós somos, de que maneira nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, qual a importância de nós nos arrependermos dos nossos pecados, qual a importância de nós olharmos para Cristo e termos essa certeza de que Ele é quem morreu por nós e de que por meio dele Deus nos perdoa. uhum. Então é tudo isso que está relacionado a essas doutrinas fundamentais da nossa fé, da fé cristã. Nós retornarmos ao que é verdadeiro, ao que é o mais importante. E não tem como falarmos de reforma protestante sem lembrar dele, Martinho Lutero. Sim, Martinho Lutero foi um dos principais, né? Nós podemos dizer assim, né? Porque ele foi aquele que trouxe é, trouxe uma grande revolução, né? A sua atitude, né? A partir daquele momento em que ele teve seu coração convertido a Cristo, a partir do momento em que ele entendeu, que ele percebeu os problemas que estavam ocorrendo ali na religião, na igreja, então ele entendeu que ele tinha uma missão. E ele convidou, né? Ele publicou algumas ideias ali, convidando os oficiais, pessoas que tinham defesas da sua fé. De que maneira elas podem defender a sua fé? Vamos discutir a respeito disso. Isso era muito comum naquela época. As discussões a respeito das doutrinas, a respeito dos dogmas da Igreja Católica. Então eles tinham muito essas ideias de vamos discutir, vamos pensar juntos a respeito daquilo que é certo, daquilo que está acontecendo, que precisa ser corrigido. Certo. Na época tivemos muitos concílios e vários deles importantíssimos. Sim, concílios que foram importantes do lado bom, positivo, E também, do lado negativo. verdade. Então, o que nós precisamos entender sobre tudo isso é que foi fundamental. Mas, se nós olharmos o que aconteceu com Lutero, ele é apenas resultado de um movimento que já estava acontecendo nos séculos anteriores. A partir de vários John Hus, por John exemplo. Hus, John Wycliffe, vários pré-reformadores, George Whitefield. Então teve vários pré-reformadores, estavam preparando todo o caminho, preparando tudo o que estava acontecendo ali, Uhum. até a chegada de Lutero, já tinha uma base para que a reforma acontecesse no seu sentido mais pleno. E aí nós podemos saber ali da história de Martim Lutero, daí veio também João Calvino, Ulrico Zwinglio, também foi muito importante na reforma na Suíça. Na Suíça. Então a Alemanha, Suíça, esses países que tiveram a França, né, de onde John veio Knox, John Knox, depois que é o nosso na Inglaterra, Escócia ali, né? Escócia, ele que é conhecido como o pai do protestantismo, né? Ele que Isso. trouxe essa ideia, essa visão de nós, protestantismo, melhor dizendo, do presbiterianismo, né? Isso. No sentido de ser presbiteriano, todas as bases, toda essa ideia do que é ser um presbiteriano, né? Os fundamentos de Certo. como é ser um presbiteriano. Vamos falar um pouco sobre as teses? Vamos falar um pouco. Na verdade, assim, se nós formos pegar todas elas, são muito extensas porque são 95. Então, a minha ideia aqui é nós trabalharmos elas, observarmos num contexto
os grupos de teses. E aí, de que maneira esses grupos eles foram se construindo e o que Lutero quis combater? O que Lutero veio para ser uma resposta a esse movimento de todas as coisas que estavam acontecendo ali? Primeiramente, nas 4 primeiras teses ali, Lutero está desenvolvendo a ideia do arrependimento do cristão em uma luta interna contra o pecado. Então, o que acontecia lá é que tem uma palavra, né, que nós sabemos bem que são as indulgências e as penitências, mas pensando nas indulgências, elas eram um pagamento ali dos nossos pecados por meio do dinheiro, as moedas, né? E aí, pensando primeiramente sobre a penitência, as pessoas entendiam, eram forçadas a entenderem que a sua obra externa era suficiente para o perdão dos pecados. E as primeiras 4 teses falam sobre isso. Primeira tese diz: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos. Certamente quer que toda a vida de seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Segunda tese: e esta expressão não pode ser interpretada como referindo-se ao sacramento da penitência, isto é, a confissão e satisfação, ao cargo do ofício dos sacerdotes. Terceira tese: todavia não quer que apenas se entenda o arrependimento interno. O arrependimento interno nem mesmo é arrependimento quando não produz toda a sorte de modificações na carne. E a quarta tese: assim sendo, o arrependimento e o pesar, isto é, a verdadeira penitência, perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo, a saber, até a entrada desta para a vida eterna. Então ele está reforçando aqui que a penitência não é toda aquela cobrança que existia, né? Eu cometi um pecado, eu tenho que me confessar e agora eu tenho que ter tantas orações, tantas rezas, eu tenho que praticar isso, aquilo. Fazer tipo uma barganha com Deus, mais ou menos isso? Uma barganha, como se fosse suficiente. Se isso fosse agradar a Deus. Como se isso fosse agradar a Deus, como se o sacrifício de Cristo já não fosse suficiente. Mas a intenção da igreja, na verdade, pastor Tiago, então, era faturar com as indulgências. Aí, pensando na ideia das indulgências, nós podemos partir para as teses a partir da 14 até a 29. Lutero está combatendo o que nós chamamos de purgatório, que é um dos conceitos da Igreja Católica, de que depois que a pessoa morre, ela entra em um estado que está aguardando o julgamento da sua alma, se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno. Então, que eles tinham entendimento assim. Primeiro, é importante nós retornarmos para o que significa uma indulgência, por que eles cobravam, né? Eles instituíram, por volta do ano de 1190, as indulgências na Igreja Católica, como uma ordenança de que, seja para a minha vida, seja para alguém que está no purgatório, eu tenho que pagar aquelas moedas ali, né? E tinha uma frase que ficou até famosa, no sentido assim de que o barulho da moeda entrando no cofre era como uma alma que está saindo do purgatório para a vida eterna. E biblicamente falando, totalmente fora de contexto, totalmente não fora tem nada a ver com o que a palavra nos ensina. Exatamente. Nós sabemos que nós temos convicção do que fala Efésios 2, né? Que pela graça sois salvos, Efésios 2:8. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí, quando eu me aprofundo nesse conceito, eu abandono todas essas ideias. Lutero foi alguém que entendeu o que foi a justificação pela fé. Que não é a justificação pelas obras, sejam as obras penitências, sejam essas obras o pagamento das indulgências para o perdão dos pecados, sejam os meus pecados, seja o pecado de alguém que está aguardando no purgatório. Então é como se assim, um ente querido meu está lá aguardando o julgamento da sua alma. Eu vou lá, deposito o valor referente à indulgência, e aí a alma dessa pessoa é salva.
Seria fácil se assim fosse. Seria muito fácil. Eu estaria interferindo na salvação ou na condenação de uma pessoa. Então, será que eu tenho poder para isso? Não tenho poder nenhum para isso, né? As teses 14 a 16 estão discutindo a ideia de que a punição do purgatório pode ser comparada ao medo e ao desespero sentidos pelas pessoas que morrem, né? A 14ª tese diz: piedade ou amor imperfeitos da parte daquele que se acha às portas da morte necessariamente resultam em grande temor. Logo, quanto menor o amor, tanto maior o temor. Tese 15. Este temor e espanto em si, tão só, sem falar de outras coisas, bastam para causar o tormento e o horror do purgatório, pois que se avizinham da angústia do desespero. E a 16 diz: inferno, purgatório e céu parecem ser tão diferentes quanto o são um do outro, o desespero completo, incompleto ou quase desespero e certeza. O que ele está querendo dizer com tudo isso aqui? Que quando eu penso em questão de purgatório, eu penso na minha salvação, a tese 14 fala que quando eu não tenho um amor perfeito, um amor que vem de Deus, ou a piedade, a santificação, uma vida correta, uma vida diante de Deus, entregue totalmente, eu penso que para eu poder ser salvo, eu acabo tendo medo no meu coração, assim, de que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo, porque a minha vida diante de Deus não tem intimidade nenhuma comunhão com Ele, então eu preciso fazer alguma coisa, pagar uma penitência, pagar uma indulgência. A partir disso, eu vou ser salvo da minha alma, da minha condenação. Mas é algo assim contraditório, pastor Tiago, porque imagina se Deus precisasse do seu dinheiro. Deus não Deus é precisa... o dono do ouro, da prata, de todas as coisas. Ele foi quem criou todas as coisas. Sim, nós temos Então certeza olha o que disso. a religião faz, distorcendo, como Satanás fez com Eva lá no paraíso. Sim. Com Eva e Adão. Nada diferente dos nossos dias, né? Muitas religiões e igrejas que ainda continuam praticando cobrando isso, né? Porque hoje tem várias correntes que se dizem evangélicas. Sim. Tem algumas católicas também que ainda defendem as indulgências, que elas pensam que o perdão dos pecados já não é suficiente. Eles entendem que o perdão Como dos se pecados... o sacrifício de Jesus não tivesse algum valor. O que eles precisam são as indulgências ainda para o perdão de seus pecados, para a sua cura, para a sua libertação. E das teses 17 a 24, existe a afirmação de que nada pode ser definitivamente dito sobre o estado espiritual das pessoas que se encontram no purgatório. É importante nós deixarmos claro o seguinte: Lutero não veio para dividir a igreja, para sair da igreja católica, para criar uma igreja protestante evangélica. Ele é um monge. Isso. E ele quer reformar a igreja católica para ser a igreja lá do início, dos primeiros séculos, lembrando da igreja primitiva. Mas o que aconteceu ali é que houve uma ruptura, mas por eles, pelos padres, pelos monges, pelos líderes da igreja católica, pelo Papa, foi uma questão dele distanciar. Ali teve... Lutero, depois das 95 teses, ele teve várias ocasiões em que ele precisou se defender. A dieta de Worms foi uma situação dessas. E em nenhum momento ele voltou atrás. Ele até teve situações que ele foi pressionado, ele pensou sobre as situações que ele estava vivendo, se valia a pena, mas Deus esteve com ele. Isso é o mais importante para nós lembrarmos como Deus esteve guardando o seu caminho em todo o tempo. Mas a igreja em todo tempo também não quis mudar. Não aceitou. Não houve uma aceitação por parte da igreja. Não houve uma aceitação. Que pena. Nós sabemos como... Isso é uma coisa do homem, né? Como o homem... O estado depravado. Pecaminoso. A depravação humana. Desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano é terrível. Exatamente. Então nós... Entendendo sobre essas teses, se nós formos pegar todas as teses aqui a partir da
14, 15 até 29, ele está trabalhando essas ideias, né? Ele está ensinando que eles estão se distanciando da palavra de Deus. Eles estão se distanciando da Bíblia. Tese 27 diz: pregam futilidades humanas, quantos alegam que no momento em que a moeda soa, ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Tem pensando no português, alguma coisa, uma frase que rima, fica interessante assim: quando na caixa a moeda cai, a alma do purgatório sai. Seria nesse sentido que ficou conhecida. Deu até uma rima aí. Nesse sentido. E a tese 28 diz: certo é que no momento em que a moeda soa na caixa, vem o lucro e o amor ao dinheiro cresce e aumenta. A ajuda, porém, ou a intercessão da igreja tão só correspondem à vontade e ao agrado de Deus. E quem sabe, se todas as almas do purgatório querem ser libertadas, quando há quem diga o que sucedeu com Santo Severino e Pascoal. A tese 29 diz isso. Então, ele está mostrando aqui como a consequência dessas ideias, dessas doutrinas, dessas teses que eles ensinavam, como trouxe consequências graves para a igreja, de pessoas que não concordavam. Antes de Lutero teve aqueles que se manifestaram contra. John Huss foi um deles. Foi alguém que ele não concordou com as doutrinas, com os dogmas da igreja. E ele foi morto. A verdade incomoda. A verdade incomoda. Exatamente isso. E isso serve de um alerta para a igreja moderna. Sim, com certeza. Então, muitas delas, e até igrejas reformadas, que estão vivendo desta forma, trazendo esse pragmatismo para dentro da igreja. Estão misturando, né? Aquilo que é essencial com aquilo que é secundário, que muitas vezes não vou fazer produzem. o que dá certo, não o que é certo. Vou fazer algo para trazer mais e mais pessoas para a igreja, pensando sempre no lucro, né? Sim. Eu quero que a minha igreja aumente em quantidade, mas em qualidade nós percebemos que não dá o resultado. As pessoas não conhecem a Cristo. Aí entra o pragmatismo religioso, né, pastor Thiago? Eu quero que o número de pessoas, que aquilo mostre nas fotos, nas redes sociais, as pessoas admirem a minha igreja, as pessoas venham para a minha igreja. Isso vale para um canal no YouTube, né? Se a gente quer que o canal cresça, tem que ser pragmático. Não, isso aqui eu não posso falar porque não vai dar resultado. E aí, se a gente ficar no que é correto, no que é certo, falar a verdade, pregar a palavra como de fato ela é, você não vai ter resultado. E aí os números, né? A gente sempre está preocupado com os números. Às vezes a gente fica até desanimado. Sim. O que eu tenho que fazer Mas é a não verdade preocupar. seja dita. Certo. Não é? O que eu tenho que fazer é não me preocupar com os números, mas o quanto a pessoa está próxima a Cristo. Exatamente. Eu ser usado como instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Lutero em nenhum momento ele pensou assim: nossa, isso aqui vai dar um grande resultado, uma repercussão lá na frente, daqui 500 anos vão comemorar, lembrar de tudo isso. Ele não esperava por isso. O que ele queria é que as pessoas vivessem o santo e puro evangelho. Arrependimento, confissão de pecados a Deus, Jesus Cristo, não a uma pessoa especificamente, aquela que vai dizer se ele está ou não perdoado, né? Aqui o Lutero continua dizendo também mais para frente, ele vai falar sobre essas questões, combatendo, ele está questionando o Papa como a autoridade máxima para perdoar pecados, né? As teses 30 a 34 estão tratando da desconfiança de Lutero sobre os pregadores da indulgência. O que eles ofereciam aos cristãos, as promessas, uma vez que ninguém sabe se a pessoa está verdadeiramente arrependida, uma carta que assegura uma pessoa de seu perdão é perigosa. Então, assim, a pessoa foi lá, praticou aquela obra de arrependimento, agora você está arrependido, você está salvo. Mas e o coração? Que é o mais importante. A tese 30 diz: ninguém tem certeza da suficiência de seu arrependimento e pesar verdadeiros, muito menos certeza pode ter de haver alcançado o pleno perdão de seus pecados. Tese 31. Tão raro como existe alguém que possui arrependimento e pesar verdadeiros, tão raro também é aquele que verdadeiramente alcança indulgência,
sendo bem poucos os que se encontram. Tese 32. Irão para o diabo juntamente com seus mestres aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves de indulgência. Importante isso aqui, né? Ele não está falando que quando nós temos certeza da nossa salvação em Cristo, nós seremos condenados. Ele está falando que o fato de eu pagar, de eu ter a minha penitência, é suficiente para isso. E nós sabemos que não é. E a tese 33 diz: há que acautelar-se muito e ter cuidado daqueles que dizem: a indulgência do Papa é a mais sublime e mais preciosa graça ou dádiva de Deus, pela qual o homem é reconciliado com Deus. Tese 34. Tanto assim que a graça da indulgência apenas se refere à pena satisfatória estipulada por homens. Um combate ao engano, combatendo o engano religioso da época. Sim, sim. Como nós precisamos de mais e mais Martinhos nos tempos que nós estamos vivendo, né, pastor? Mais Sim. Calvinos e tantos homens que realmente, né, trouxeram à tona a verdade das Escrituras. Com certeza. O valor das Escrituras. Com certeza. E como precisamos de uma reforma nos dias que nós estamos vivendo, né? É importante deixar claro sobre a ideia de nós trazermos a reforma para o nosso contexto, para o nosso dia. É que assim, Lutero, muito antes de causar uma reforma na igreja, ele já tinha uma reforma no seu coração. É a sua vida. Ele entendeu a justificação pela fé, não pelas obras. Romanos 1, 16, 17 foi o texto base, né, de todo o seu entendimento do que representa a fé em Deus, né, do que representa a nossa salvação, que Deus vem para salvar tanto o judeu quanto o grego, nesse sentido que fala o texto. Então ele veio para resgatar a todos os povos, de todo aquele que se arrepende e confessa seus pecados a Cristo, aquele que é salvo pela graça, não por obras. A religião, muitas vezes, ao invés de nos aproximar de Deus, nos distancia de Deus. Sim, sim, com certeza. Então, até a ideia de religião, muitas vezes eu combato no sentido de que a religião, a palavra religião, ela é a ideia de que eu estou me religando a Deus. Mas se eu entendo que foi Deus que me criou, Deus que criou o universo, todas as coisas, Deus que mandou seu Filho para nos resgatar, então foi Ele que se religou a nós. Isto é a verdadeira essência de religião, de cristianismo, melhor dizendo. Os méritos são de Cristo. Os méritos são de Cristo. O próprio Deus que veio, que fez todas as coisas, é Ele quem deve ser honrado e não nós. E nas teses 48 a 52, indo mais um pouco para frente, Lutero discorre sobre o papel do Papa, dizendo que se o Papa soubesse o que estava sendo pregado em seu nome, ele preferiria reduzir as cinzas da Basílica de São Pedro a edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Então aqui ele é até bem enfático em dizer tudo isso, né? A tese 48 diz: deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa precisa conceder mais indulgências, mais necessita de uma oração fervorosa do que dinheiro. Tese 49. Deve-se ensinar aos cristãos serem muito boas as indulgências do Papa, enquanto o homem não confiar nelas, mas muito prejudiciais quando, em consequência delas, se perde o temor de Deus. Tese 50. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa tivesse conhecimento da traficância dos apregoadores de indulgências, preferiria ver a Catedral de São Pedro ser reduzida a cinzas, a ser edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Tese 51. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa, por dever seu, preferiria distribuir o seu dinheiro aos que em geral são despojados do dinheiro pelos apregoadores de indulgências, vendendo, se necessário fosse, a própria Catedral de São Pedro. E a tese 52. Comete-se injustiça contra a palavra de Deus, quando no mesmo sermão se consagra tanto ou mais tempo à indulgência do que à pregação da palavra do Senhor. Então, quando ele trata do Papa nesse sentido, ele entende ainda que ele enxerga o Papa como alguém
que possui uma liderança na igreja, mas a partir do momento em que ele não sai da Escritura. Uhum. Então ele entende que que o Papa que tem compromisso com Deus, que teria ali seu compromisso, a sua comunhão com Deus, ele viria a se revoltar com tudo que está acontecendo. Mas nós sabemos que muitos outros papas fizeram o contrário. Então, a ideia é que nós voltássemos para as Sagradas Escrituras. E das teses 53 a 55, ele está lamentando que a palavra de Deus não seja pregada, seja restrita. Porque o que acontecia? É importante também nós lembrarmos que a palavra de Deus era em latim. E é somente o Papa, somente o sacerdote, quem tinha o conhecimento da palavra, quem tinha o acesso à palavra. Então, se o povo conhecesse a palavra, o povo entenderia que o que eles estão ensinando era errado. Então é por isso que muitas vezes eles combatiam, vocês não podem ler. E existem religiões até hoje, né, que as pessoas não estudam as escrituras. Não tem conhecimento. Não conhecem nada da palavra de Deus. Eles ouvem os seus líderes falando, Sim. e o que o líder fala, eles assinam embaixo. Sim. Não é diferente em nossos dias, hein, pastor? Apesar de tanta evolução da tecnologia, a evolução do conhecimento, né? Evolução em diversas áreas. Mas mesmo assim ainda tem muita gente sendo enganada. Infelizmente, né? As pessoas creem mais nos líderes do que na própria palavra de Deus, né? A ideia, aquilo que nós pensamos dos bereanos, que consultavam na palavra. Dos bereanos, que lição. E não confiavam apenas nos líderes, mas confiavam tão somente na palavra de Deus. Não é porque Paulo está pregando aqui, não é porque João, porque Pedro tá falando aqui. Sim. Mas vamos ver, vamos conferir, não é? Exatamente. Porque às vezes a pessoa fala, não, é o pastor Hernandes Dias Lopes que está dizendo isso aqui. Opa, mas vamos ver se está de acordo com o padrão bíblico. Porque nós somos homens falhos, pecadores, nós vamos errar. Sim. Nem sempre nós vamos ensinar todas as coisas corretas. Nós podemos, às vezes, ter algum deslize. Exatamente isso que eu ia falar. Então, o que nós precisamos é pensar assim, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. É o nosso isso padrão. Que a reforma, né, traz à tona. Sim. Somente a escritura. Sola escritura, né? Exato. E as teses 53 a 55, observando aqui a 53 diz, são inimigos de Cristo e do Papa, quantos por causa da prédica de indulgências proíbem a palavra de Deus nas demais igrejas. 54. Esperar ser salvo mediante breves de indulgência é vaidade e mentira. Mesmo se o comissário de indulgências, mesmo se o próprio Papa oferecesse sua alma como garantia. E a 55 diz, a intenção do Papa não pode ser outra do que celebrar a indulgência, o que é a causa menor, com um sino, uma pompa e uma cerimônia, enquanto o evangelho, que é o essencial, importa ser anunciado mediante 100 sinos, centenas de pompas e solenidades. Por que Lutero está combatendo, percebendo tudo o que está acontecendo aqui? Nós podemos nos lembrar do que Lutero fez. Uhum. Ele foi importante não só nessas teses, mas ele foi quem trouxe a tradução da Bíblia para a língua do povo, para o alemão. As pessoas não falavam latim. Então ele está no contexto ali no país alemão, ele está convivendo com as pessoas e percebendo que as pessoas estão morrendo, né? Como fala a palavra, daqueles que carecem por falta de conhecimento. Agora eu fico imaginando, pastor Tiago, as pessoas recebendo a Bíblia na língua deles mesmo ali. Sim. Imagina a com alegria, certeza uma alegria. Aquele momento foi marcante para eles. Sim, com certeza. E você poder, né, ali estudar a palavra, entender realmente o que ela está dizendo, o que ela está ensinando. Sim, e não o que, né, a igreja dizia. E é um ensinamento para todos nós, nos nossos dias, de como nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Como nós precisamos valorizar que nós temos uma riqueza, que ela fica muitas vezes guardada no canto, na nossa estante, no nosso armário. Só pegando poeira. Pegando poeira. Ou como eu falei em um estudo há um tempo atrás, as pessoas confiarem como um amuleto
aberto a Bíblia no Salmo 91, aquilo ali vai ser um amuleto, vai me abençoar. Se eu tiver aquele texto aberto ali, tudo vai dar certo na minha vida. E não é bem Sabemos isso. que não é assim. A Bíblia, ela precisa ser lida com reverência, Sim, porque com estamos toda diante certeza. da palavra de Deus. Estamos diante de Deus quando estamos lendo a palavra. Isso é maravilhoso. E a palavra não é só para os eruditos, mas ela é dirigida a todos, doutores, Sem dúvida. analfabetos, rico, pobre, Todos os povos, todas todas as as línguas, nações. raças. E aí das teses 67 a 80, Lutero está discutindo sobre os problemas causados pela forma como as indulgências estavam sendo pregadas, conforme carta que enviou ao arcebispo Alberto. Os pregadores têm promovido indulgências como a maior das graças disponíveis na igreja, mas na verdade só promovem a ganância. Ele aponta que os bispos foram ordenados a oferecer reverência aos pregadores de indulgência que entram na sua jurisdição. Mas os bispos também são acusados de proteger o seu povo de pregadores que pregam de forma contrária à intenção do Papa. Ele então ataca a crença supostamente propagada pelos pregadores de que a indulgência poderia perdoar alguém que violou a Virgem Maria. Lutero afirma que as indulgências não podem tirar a culpa nem do mais leve dos pecados veniais. Ele rotula várias outras supostas declarações dos pregadores de indulgência como blasfêmia, que São Pedro não poderia ter concedido uma indulgência maior do que a atual, e que a indulgência da cruz com as armas do Papa insignemente erguida equivale à cruz de Cristo. Veja como é importante a gente voltar ao valor do sacrifício de Cristo. Não da indulgência, não do pagamento, não da penitência, mas do que Cristo fez por nós, né? E aí, por exemplo, a tese 67 diz: as indulgências apregoadas pelos seus vendedores como a mais sublime graça, de certo assim, são consideradas porque lhes trazem grandes proventos. As indulgências eram usadas para a construção da Basílica de São Pedro, por exemplo. Elas eram usadas para pagamento de dívidas dos reis, dos papas. Então pense como isso trazia um grande proveito para eles, como isso era um favorecimento para eles, e eles se alegravam muito, né, quando as pessoas traziam, né, o seu pagamento na esperança de terem seus pecados perdoados. Tese 78 diz: em contrário, dizemos que o atual Papa e todos os que sucederam é detentor de muito maior indulgência, isto é, o Evangelho, as virtudes de dom, de curar, etc., de acordo com o que diz 1 Coríntios 12, que fala dos dons, né? E aí, ele trata o sacrifício de Cristo como uma indulgência, no sentido de que a palavra indulgência deveria significar o pagamento dos pecados, que o que Cristo fez já é o maior pagamento. E aí a tese 79, afirmar ter a cruz de indulgências adornada com as armas do Papa e colocada na igreja tanto valor como a própria cruz de Cristo é blasfêmia. É muito sério o que está acontecendo aqui. Para nós E, pastor partirmos... Tiago, um assunto importante Pode falar. que deve ser levantado aqui, Sim. por exemplo, sobre o dízimo. Muitas igrejas pregam, se você não dá o dízimo, você não vai ser salvo, não haverá salvação. Se você não entregar o seu dízimo, como se o dízimo fosse aí a indulgência. Um tipo de indulgência moderna. É isso, exato. Aí também completamente fora do contexto bíblico, né? Sim. Nós caímos em hipocrisia quando nós combatemos as indulgências católicas e nós pregamos o dízimo como o perdão dos pecados, como quebra de maldição, como a salvação eterna, como prosperidade, que eu vou me tornar rico, que eu vou receber o dobro daquilo que eu doar. E nós não sabemos, é isso, né, pastor? Não é isso, porque primeiro de tudo é um compromisso que você tem com Deus. Eu estou devolvendo daquilo que Ele já me deu, um compromisso, uma parte daquilo que Ele já me deu. Abrindo mão ali, né? Eu abri mão. Deixar de ser avarento um pouco. E que também, é importante, né? como nós entendemos que
Deus nos sustenta. Deus sustenta todos nós Deus. de uma forma que não é que nós vamos ser ricos, mas não nos falta nada. Daquilo que é mais essencial para a nossa vida, do pão, do alimento de cada dia, da roupa, da moradia, daquilo que é essencial para nós, nós sabemos que Deus está nos guardando. Salmo 23:1 fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, no sentido aqui de que de nada eu tenho falta. Quando eu tenho Ele como meu Senhor, eu posso doar, eu posso me dispor uma parte daquilo que eu tenho da minha renda. Eu tenho certeza que Ele me guarda, mas não como prosperidade, e sim como o cuidado de Deus na minha vida. Verdade. E partindo para o final, para as últimas 4 teses, é interessante o que ele fala na tese 92 e também na 93. Fora, pois, com todos estes profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, e não a paz. E aí a tese 93. Abençoados sejam, porém, todos os profetas que dizem a grei de Cristo. Cruz, cruz e não a cruz. O que ele está dizendo aqui? Quando nós dizemos paz, quando não existe paz, assim como os profetas do Antigo Testamento, assim como quando existiu o profeta Ananias, Jeremias havia anunciado que o povo deveria ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia. E chegou o falso profeta e falou, não, vocês vão ficar 2 anos, vocês serão libertos. É como se ele falasse assim, Deus já perdoou vocês, agora vocês têm paz com Deus. Mas nós sabemos que isso é uma enganação. Exato. Quando se fala de paz com Deus, sem ter a paz de Deus, isso é uma enganação. Isso é totalmente contraditório. E abençoados sejam todos os profetas que dizem a grei de Cristo, cruz, cruz e não a cruz. É quando eu entendo que eu deveria ser crucificado. Cristo fala que nós temos que tomar a nossa cruz, que nós temos que seguir a Jesus. Ele já se sacrificou por nós, e quando eu entendo assim, era para eu estar no lugar dele. Ele morreu por minha causa, para pagar os meus pecados. E aí eu percebo que eu estou sendo perdoado, eu estou sendo lavado, santificado, purificado. Estou sendo abençoado por aquele que morreu por mim. E só assim eu vivo exatamente aquilo que prego. Exatamente. Só assim que eu posso se submeter ao senhorio de Cristo. Sem dúvida. E é bom ser servo do Senhor. Sem dúvida. Não tem coisa melhor, né, pastor Thiago? Não tem coisa melhor. A tese 94 diz: admoestem seus cristãos a que se empenhem em seguir sua cabeça, Cristo, através do padecimento, morte e inferno. Então, assim, quando nós pensamos, voltando lá para a indulgência, para a penitência, como medo, o purgatório, né? Medo de ir para o inferno. Eu tenho que estar diante de Cristo, desejar ter a Cristo, não por medo do inferno, mas um desejo de estar com Cristo, de ser salvo por Cristo, mas de ter a presença de Cristo mais importante em todas as coisas. E a tese 95 para concluir. E assim esperem entrar no reino dos céus através de muitas tribulações do que facilitados diante de consolações infundadas. Nós sabemos que as lutas, as dores desse mundo, elas são para nos forjar, para nos capacitar, para nos fazer resistir. Saber que... é para o nosso bem. Para o nosso bem, Romanos 8:28. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que as tribulações são passageiras, e um dia tudo isso vai acabar. As provações são passageiras. E nós estamos sendo perseguidos, por quê? Porque nós temos a Cristo. Quando nós temos a Cristo, quando nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, esse mundo não aceita isso. Somos inimigos do mundo. Somos inimigos do mundo, assim como Cristo foi inimigo. Quando nós estamos com Cristo, naturalmente, ele disse que seria assim. Nós seríamos perseguidos. Não adianta você se tornar cristão e achar que você vai se tornar amigo do mundo. É o contrário. É o contrário. Verdade seja dita. E ali para eles tinham um ensinamento, né? A igreja tinha um ensinamento de que as indulgências já seriam suficientes.
que você não vai sofrer. As pessoas querem fugir, querem evitar o sofrimento. Mas E nós hoje sabemos nós que vemos não um é evangelho nesse estilo aí sendo pregado. um evangelho fácil, É. um evangelho que apenas passa a mão na cabeça. Não, está tudo bem, nossa, você fez isso, né? Não, mas Tem pode problema continuar não. sua vida da maneira que você Você é quiser, tão Deus te bom. ama, Você é tão bom e te colocam assim, você tem um um valor tão pedestal grande, né? assim, como se você fosse um Deus. Exato. Meu Pai, tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia desse povo. Então, acima de tudo isso, o que nós precisamos, primeiramente, é agradecer por Lutero e pelos outros reformadores, fundamentais nesse período. Pessoas que tinham conhecimento e que foram usadas por Deus para que fosse possível voltar à essência das Escrituras, à essência daquilo que realmente precisa ser considerado e que nos nossos dias nós venhamos a olhar, agradecer pelo que já foi feito e no nosso dia lutar para que isso seja mantido, para que a essência da palavra, a essência de Cristo, o Evangelho, que a glória seja somente a Deus, Isso. a fé e a graça, né? Somente a fé, somente a graça, que nós venhamos a propagar isso a todas as pessoas e que seja a esperança dos seus corações. Que Jesus assim nos abençoe e nos permita seguirmos firmes nesse propósito, sabendo que é tudo em honra e glória ao nosso Deus. É tão bom, pastor Tiago, que Deus ele usa os seus em cada fase da história. Por exemplo, nessa época da Reforma, Deus usa Sim. Martinho Lutero, como antes Sim. usou outros. E no nosso tempo também Deus tem usado servos fiéis a Ele para levar a palavra. Esse é o nosso objetivo, nossa vocação. E Não é para fácil. nossa glória, não E é não fácil, é fácil. mas é para reconhecimento de nosso Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória do nosso Deus e que Ele seja honrado através das nossas atitudes, dos Amém. nossos pensamentos e daquilo que nós falarmos. Espero que você tenha gostado. Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, a sua família, a sua igreja. Muito obrigado por sua companhia. E obrigado você, pastor Tiago, pela presença aqui no canal, mais uma vez, colaborando com esse canal. Eu agradeço pela oportunidade e sempre que possível estaremos aqui trazendo verdades da palavra, meditações, ensinamentos, que é para chegar ao nosso coração e que produzir realmente conceitos que estão relacionados àquilo que Deus tem reservado para cada um de nós, a sua vontade, a sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, o seu amor sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Até o nosso próximo vídeo, aqui no canal Palavras de Fé. Fica com Deus. Jesus Tchau, tchau. abençoe sua vida. Tchau, tchau.